Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando, mais um vídeo do canal. Dessa vez vamos falar sobre a Série B, mais precisamente sobre a campanha das equipes paulistas na segunda divisão. Então, antes de tudo, deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Ao todo, esse ano na Série B temos somente três paulistas: Novo Horizontino, Ferroviária e Botafogo de Ribeirão Preto, ou mais ou menos numa faixa da tabela. Novo Horizontino mais lá em cima, Ferroviária um pouco mais no meio ali, e o Botafogo mais embaixo. Então, bora falar um pouco mais sobre cada um deles, iniciando quem está melhor, justamente pelo Novo Horizontino. No momento que eu estou gravando esse vídeo é antes da partida contra o Operário, então o Novo Horizontino nesse momento é o segundo colocado do campeonato, 25 pontos, 7 vitórias, 4 empates, uma derrota, 17 gols marcados e apenas 7 gols sofridos. É o time que menos perdeu. Se perder para o Operário igual o Goiás, com apenas duas derrotas, o Novo Horizontino até aqui tem só uma. Tem a segunda melhor defesa até o momento, 7 gols sofridos. O ataque com 17 também está entre os melhores da segunda divisão. Dando uma olhada rápida aqui, é o segundo, né? Tem o Atlético Paranaense com 18, depois vem o Avaí com 17 e o Novo Horizontino. Olha, o Novo Horizontino entre os melhores ataques é aí algo bem claro, não é mesmo? O Novo Horizontino que mudou de técnico poucos dias antes da Série B, saiu o Eduardo Batista, que fazia um ótimo trabalho, e vem o Beto Louser, que viu um momento de baixa. Assim, eu gosto do Beto Louser como técnico na Série B, e pelo estilo de jogo que ele gosta, existia sim um encaixe com esse elenco no Novo Horizontino. Ainda não teria feito a troca, acho que o Eduardo Batista ainda tinha mais a tirar, era um trabalho bom, mas fez a troca pelo Louser e ele vem mantendo um ótimo nível do time. A gente vem vendo mais um ano no Novo Horizontino brigando na parte de cima da tabela. E o Loser conseguiu recuperar mais a solidez defensiva, que no Paulista, por exemplo, faltou um pouco mais para o Novo Horizontino em alguns momentos, até também por saídas individuais, né? Questões também de saída de jogadores como o Luizão, entre outros. Então, o Loser tem esse mérito. É um Novo Horizontino que, comparado a anos recentes na Série B, consegue ser sólido defensivamente, como é a marca desse time. Não à toa que tem até que o momento a segunda melhor defesa do campeonato, é um dos três times que tomam menos de 10 gols após 12 partidas. E, curiosamente, as três melhores defesas são justamente os três primeiros da competição: Goiás, Novo Horizontino e Curitiba. Acho que não é coincidência. E, ao mesmo tempo, ele vem conseguindo fazer esse time desabrochar mais o seu potencial ofensivo. Eu já comentei em outros vídeos que o Novo Horizontino, para essa temporada, claramente focou seus principais esforços financeiros para reforçar esse elenco no ataque. Em ter mais opções no ataque, mais opções de igualdade para mudar um pouco o estilo de jogo. O Eduardo Batista já vinha tentando fazer isso, colocando o Matheus Friso jogando ali no meio campo, a contratação de alguns volantes, claramente volantes com mais capacidade de jogo com os pés, como o Fábio Matheus, o Oyama e o Jean Imer, né, o Vaguinho em vários momentos jogando como um ala mesmo, mais função defensiva, mas um atacante sendo convertido a ala justamente pela capacidade ofensiva que ele poderia agregar por ali. Então já era um Novo Horizontino assim. No Paulistão foi um time que em vários momentos teve volume, mas faltava poder de finalização, faltou mais isso. O Novo Horizontino teve condições de fazer um Paulistão até melhor do que fez. Justamente por isso, teve jogos que conseguia ter a bola, mas não traduzia isso em gols. Mas já mostrava essa tentativa de ser um time com mais capacidade ofensiva. E o Loser vem conseguindo extrair isso mais. É um Novo Horizontino que, inclusive, até esse momento que eu estou gravando no vídeo, tem 5 vitórias seguidas. Então, é um time que vem em crescimento na Série B e vem melhorando, conseguindo algumas vitórias contundentes, como foi contra o Cuiabá. E justo isso. Uma defesa que vem evoluindo, cada vez mais sólida, e um ataque também que vem cada vez mais pegando confiança e pegando jeito. E um ataque, por exemplo, não tem um centroavante de referência. Pelo contrário, é um time muito móvel do meio para frente. Tem Matheus Friso, tem o Diego, Bruno José, na praça, o glorioso Léo Natel. Sou corintiano, também tá essa lembrança assim, mas uma opção, entre outros. Então, é um sistema ofensivo muito mais móvel, sem ter aquele cara mesmo de referência matador, mas com mais qualidade em anos anteriores. O titular do ataque do Novo Horizontino, né? No ano passado foi o Rodolfo, né? E esse ano você já tem opções melhores, você tem o Matheus Friso, tem outros jogadores com mais qualidade nesse setor ofensivo. Isso vem fazendo muito bem pro time. Então vem largando muito bem na Série B. Até o momento que estou gravando esse vídeo, está consequentemente no quinto colocado, vem numa rodada. Se vencer o Operário, ele abre ainda mais até a sua liderança. Então é um novo time começando muito bem. A questão do trabalho dos Loser um pouco é a capacidade de manter isso por mais tempo. Já vi em outros momentos ele fazendo bons trabalhos, mas na hora, mas perdendo fôlego mais perto da final. O último Guarani dele, de 2023, foi isso. O time que chegou a bater ele, brigar por liderança de Série B no segundo turno, dava a impressão que
pô, tinha chances reais de subir para a Série A, só que assim, a reta final foi um desastre. Perdeu totalmente o fôlego, não soube encontrar soluções e chegou tanto a última rodada sem ter chance de acesso. Um time que chegou até a disputar a liderança ou até com vitória. Então, acho que a única dúvida é isso. A capacidade do loser, se o fantasma lá das duas batidas na trave não pode atormentar, principalmente no segundo turno, que no ano passado, no ano passado principalmente, no ano passado o Novo tinha um acesso na mão e deixou cair o nível, perdeu pontos bobos justamente ali na reta final, e muito também por essa falta de maior poder de fogo no ataque. Então, muito por isso também os esforços do Bragantino reforçar o elenco são justamente pensando no ataque, até por esse trauma. Mas é um time, mais uma vez, muito competitivo, que quando o adversário vem para cima, ele dá espaço, ele consegue chegar em toques ao gol, e um time com mais qualidade no ataque, mas que com o Lousa vem conseguindo recuperar mais daquela solidez defensiva. Ou seja, é um grande candidato a esse G4 da Série B. Continuamos, temos são destaques positivos da segunda divisão daqui, que é a Ferroviária, né? A campanha da Ferroviária tem um momento 11ª colocada, são 4 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados, 12 gols sofridos. É realmente um time de meio de tabela. Belíssima campanha, né? Meio de tabela, sem tirar nem pôr. A Ferroviária deixa uma má impressão por causa da Série 2, onde nem chega nas semifinais. E também onde não, sim, desempenho também não foi nada demais. Na última rodada foi a risco, inclusive, de ficar fora dos 8 primeiros. Então, assim, não foi uma boa Série 2 de fato. Mas é aquilo. A Ferroviária conta com seus investidores, conta com uma capacidade de atrair jogadores, de conseguir reforços que outros times da Série B, especialmente na segunda metade da tabela, não têm. Isso, claro, faz diferença. Quando você olha o mercado da Ferroviária pós-Paulista Série 2, pô, é só jogador que chegou para subir o nível do time. E jogador que poderia muito bem ser titulares em várias equipes da Série B. Denis Júnior no gol, Albano, meio campista que era desejado por vários clubes aqui de São Paulo. E claro, o Carlão. O Carlão é esse salto de qualidade. A Ferroviária, a Série 2 sofreu com essa posição centroavante. O Carlão é um cara de um nível acima, é um cara de qualidade de time de alto nível na Série B. E ele faz diferença. A bola chega para ele, ele vai guardar seus gols. E ele é importante também, como o Denis Júnior é importante no gol, como outros reforços que a Ferroviária trouxe. É um mérito da Ferroviária também saber explorar esse mercado do futebol paulista muito bem. Sabe garimpar. Quem foi assim no time que montou para subir da C para B, também ainda dê para ser. A Ferroviária já vem fazendo isso bem, até pela capacidade financeira a mais que ela tem. Ela sabe explorar, aprendeu a explorar as armas que tem. Falta mencionar nós, né? Já é um pouquinho vergonhoso, 2 temporadas seguidas. A diferença de investimento, são um time de divisão nacional não ter conseguido nem subir e nem chegar às semifinais. Foram 2 anos seguidos que a Ferroviária caiu nas quartas. É vergonhoso. Mas a Ferroviária vem fazendo um trabalho, um campeonato bem seguro. Tem 18 pontos, hoje está 5 pontos à frente da zona de investimento, o Amazonas, o primeiro time. E assim, com esse bolo gigante de times ali para baixo, a Ferroviária só está 3 pontos do CRB, que é o quarto, apesar de estar em 11º. Então ela tá indo bom, fazendo o campeonato no meio tabela, um time meio regular, e um time que, assim, por desempenho, poderia estar com um campeonato até melhor. Na verdade é essa. O desempenho da Ferroviária, eu acabei vendo alguns jogos, era para o time ter mais pontos do que ela tem. Em alguns momentos faltou mais solidez defensiva, a Ferroviária em alguns momentos foi um time muito permissivo em alguns jogos de defensivo, e em alguns momentos também o ataque deixou a desejar na questão de aproveitamento de chances. O jogo contra o Torrent, aproveitar contra-ataques, foram jogos que a Ferroviária tinha totais condições de ter saído com os 3 pontos em ambos e não conseguiu. E são só 2 exemplos. Então, é uma Ferroviária que o campeonato que fez poderia, inclusive, desempenhar acima do que ela está, até mais perto do G4, mas mesmo assim, é uma surpresa positiva. Pós-fracasso na 2, esperava um pouco mais de dificuldades, mas não, o time foi muito certeiro no mercado, usando as vantagens que tem, montou um elenco competitivo para a Série B e vem se mantendo bem. Vamos ver se com quanto tempo vai conseguir manter isso. E assim, é uma equipe, como eu disse, tem uma capacidade de se reforçar. Eu não ficaria surpreso se a Ferroviária começar a trazer jogadores para reforçar ainda mais esse time. Esses jogadores que continuem a subir mais o nível, ao que seus rivais poderiam conseguir. E a gente veja a Ferroviária de fato como um time da primeira metade da tabela. E aí aquilo. Chegando 10 nas últimas 10 rodadas, se tá entre os 10, cara, dá para sonhar. Sobre o Botafogo, a equipe está onde o planejamento da diretoria e a montagem de elenco colocam o Botafogo como um time de brigar por 16ª posição, 13 pontos em 13 jogos, a sequência se sente até melhor, com 2 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 5 jogos.
já esteve pior na competição, mas é isso, o Botafogo já faz alguns anos que é isso aí. Planejamento da diretoria, as montagens de elenco feita, é um time que tem o seu teto 10º lugar. É sempre um time montado para ficar entre meio de tabela e zona de rebaixamento. Isso vale não só na Série B, mas também no Paulista. Então a diretoria do Botafogo não consegue montar um elenco, fazer um planejamento para dar um salto de montar um time que possa, por exemplo, sonhar com uma semifinal de Paulista, possa montar um time que consiga ficar na primeira metade da tabela da Série B, quem sabe sonhar com uma briga para acesso. Ele não consegue isso. A realidade é que sempre o Botafogo é um time de 10º a 18º posição. Se o trabalho do técnico extrair tudo que pode, o time vai ficar ali num 10º lugar seguro, com estabilidade, sem emoção alguma no torneio. Se o técnico não consegue extrair o melhor que esse elenco pode oferecer, a realidade é brigar com rebaixamento. Foi assim no ano passado. Se assim no Botafogo na Série B desde que essa administração assumiu o clube e está no comando dela montando elenco. O Botafogo já faz uns anos que é isso. É um time que consegue ficar estável. Sim, é um mérito manter um time estável por tanto tempo em Série A do Paulista, em Série B ou Série C do Brasileiro. De fato, eles têm esse mérito, é inegável. Mas é uma sensação, assim, de se podia mais, né? Tem condições de mais, tem potencial para mais. Da história do Botafogo, pela torcida que tem, pela cidade que está, a cidade de Ribeirão Preto, é uma grande cidade de São Paulo. Então, uma sensação é que o cara poderia fazer muito mais do que ele faz. E o time, é verdade, que não faz. E o contraste com outras equipes do interior, acho que é péssimo. Só aumenta ainda mais a sensação de frustração do torcedor do Botafogo. Ele vê o Mirassol conseguindo fazer um bom trabalho, montar times fortes, fazer esse semifinal de Paulista, chegar à Série A do Brasileiro. Ele vê um Novo Horizontino, uma cidade muito, mas muito menor que o Ribeirão Preto, brigando ano após ano para subir para a Série A do Brasileiro. E agora ele está vendo a Ferroviária, rival regional, ele já era claro que é uma cidade importante, já chegar na Série B, está melhor que o Botafogo, está em posição que o Botafogo sofre para conseguir chegar nesse meio de tabela. Mais do que isso, conseguir trazer jogadores de um nível que o Botafogo não traz. O Ferroviária conseguiu reforços que o Botafogo precisa, mas ele não consegue. Quanto tempo que o Botafogo sofre com a posição de goleiro e não consegue trazer um goleiro que seja unanimidade. E a Ferroviária foi lá, após a 2 a gente teve problema com isso, Deni Júnior neles, tá resolvendo o problema. Quanto tempo que o Botafogo sofre com a posição de centroavante. Por mais que o Alexandre Jesus faça os seus gols, eu sinto que ele tem um potencial muito maior jogando ao lado do centroavante, sendo uma dupla de ataque, do que sendo seu 9 de ofício. O Ferroviária foi lá e bota Carlão neles. E o cara tá lá fazendo gol. Albano, jogador desejado em todos os times do interior de São Paulo. E o Ferroviária foi lá e contratou. Então, falta isso pro Botafogo. Falta mais ambição, falta mais capacidade e planejamento para fazer esse time dar um salto. Esse time deixar de ser só um simples coadjuvante ou um protagonista em briga contra o rebaixamento. Que essa é a realidade do Botafogo nos últimos anos. Ou ele faz um campeonato sem emoção alguma, ou ele faz um campeonato com emoção lutando lá embaixo. Seja no Paulista, seja na Série B. E eu acho que é um time que poderia muito mais. Mas é isso, pessoal. No geral, essa foi a minha opinião sobre como estão os paulistas na Série B até aqui. Peço que você deixe no comentário se você concorda ou discorda. E também que você deixe sua opinião sobre o campeonato, positivo e negativo. E que você deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força jogando esse e demais vídeos para ajudar quem tá começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.